Bem-vindos e boa tarde. Bem-vindos a este auditório virtual e obrigada por terem escolhido escutar-nos, a mim e à Sónia Batista, nossa convidada de hoje, coreógrafa, performer e escritora. Para mim, estas conversas têm uma importância especial porque comprovam que o museu, apesar de estar encerrado presencialmente, está aberto, e está aberto no contacto diário com os seus públicos e, sobretudo, com os seus artistas. Portanto, estamos a preparar a programação deste ano e, por isso, é um prazer mantermos-nos ligados aos nossos artistas desta forma, diariamente e em contacto, através de um encontro virtual, mas num encontro importante e que eu espero que seja um bom fim de tarde. Como sabem, as artes performativas integram a programação do museu, são estruturantes na programação e tornaram, precisamente desde a sua inauguração, vêm confirmar o museu como pioneiro no protagonismo, não só, e dando-lhe protagonismo pela presença das artes performativas num contexto museológico. Temos trabalhado anualmente, temos uma programação que muitas vezes se relaciona com momentos importantes que estão em exposição, alguns ciclos que alguns de vocês tiveram a oportunidade, penso eu, de assistir, como Improvisações, Colaborações, ou Francis Bacon, ou Sal. São ciclos que se relacionam com momentos expositivos marcantes, ou, no caso da Louise Bourgeois, pela importância da artista, ou por se tratar de um movimento artístico, ou através, muitas vezes, até a escolha através de um gesto que pode ter marcado a arte contemporânea, um gesto artístico, mas também simbólico e histórico que marcou a arte atual. A escolha de Louise Bourgeois é não só pela importância da exposição, mas também pelo universo visual e pelas matérias que são convocadas nesta exposição, e por isso a minha vontade de trabalhar um ciclo que coincidisse, um ciclo performativo que coincidisse e que tivesse momentos, paralelismos com este universo visual, mas também com o pensamento, e por isso a minha escolha de três artistas, são três mulheres, portanto, que reivindicam desde sempre na sua obra um discurso no feminino, discurso feminista, mas onde eu encontro muitas vezes não paralelismos, como já disse, coincidências, obviamente com as distâncias, estamos a falar de gerações muito diferentes, mas são estas artistas, a meu ver, têm um discurso, têm uma urgência no discurso e uma urgência também no dizer, na construção artística e também nessa construção na palavra, no dizer. E por isso abrimos com Sónia Batista, a quem eu agradeço a generosidade e a forma com que ela acolheu este convite imediatamente e se mostrou disponível para falar e para conversarmos no meio que é muito particular, confesso-vos isso. Gosto muito do presencial e acho que o segredo do meu trabalho é provocar um encontro, e um encontro com uma interface em um ecrã não deixa de ser particular, muito especial, e eu espero que esta conversa faça a justiça ao pensamento e, sobretudo, à escrita e à obra performativa da Sónia. Eu começava, não queria fazer uma leitura dos dados biográficos, aliás está divulgado no material que usamos para comunicar este encontro, esta conversa, mas acho que é importante, estou aqui apoiada por umas notas, dizer uns aspectos, umas qualidades
que são, de alguma maneira, que tornam a Sónia tão singular e tão especial como mulher, como criadora também. A Sónia nasceu em 73 e pertence a uma geração, e alguns de vocês vão sorrir, eu, na altura, quando li, achei que era também determinante, é uma geração que gostava imenso de ver o Fame na televisão. Uma coisa era ligada à dança jazz, mas era também uma escola, não sei se alguns de vocês se lembrarão, tinha um aspecto, era muito viva, muito comunicante, muito barulhenta e, sobretudo, aquilo que se sentia, e recordo-me eu também de ver, tinha um lado, talvez, na altura, achássemos que se aproximava de algo relacionado com experiência experimental, também de risco, de vontade de se encontrarem, de experimentarem juntos, de colaborarem. Tinha esse lado, era bastante feliz, tenho essa memória. E também a partir daí que ela começa a gostar de uma dança jazz, vamos, e a partir daí há uma ligação com a dança que ela depois não acho que seja fundamental falar do percurso, mas acho que é importante esta nota. Tem uma grande paixão também pela leitura, até hoje, pela vizinhança, por uma vizinha que está muito ligada à obra dela e que atravessa a obra e que a faz descobrir a leitura desde muito pequenina. E por isso tão determinante a leitura, a spoken word, mas também a escrita da Sónia. Diz ela que levou tempo a encontrar e a usar, sobretudo, o seu corpo, mas frequenta a História da Arte na Universidade Nova, mas vai licenciar-se em dança. Fala também num mestrado muito importante em Londres. Ela também escreve em inglês, ela escreve em várias línguas e inclui o inglês. Aliás, ela diz que as línguas têm corpos diferentes, há corpos do inglês, corpos do francês, e o ter estado a fazer o mestrado em Londres e numa escola em Brampton mudou também a sua vida e também a sua obra do ponto de vista artístico. Já referi que a dança contemporânea e a sua descoberta alteraram-lhe o rumo e o caminho, os caminhos que inicialmente ela tinha determinado, mas o cinema e a literatura, que também estão muito presentes na obra, quem conhece, sobretudo a literatura e o cinema japonês, nos célebres haikus, que eu digo célebres porque é aí que começa a nossa ligação com Serralves, e os haikus foram premiados, receberam na altura o prémio de revelação pelo Ministério da Cultura, e a partir daí há uma série de peças, estamos a falar de 20 anos de um percurso artístico, que confesso-vos incluir aqui numa uma hora e pico de conversa, me inquieta um bocadinho, mas eu espero fazer justiça a um trabalho imenso e, sobretudo, bastante diverso. A Sónia tem uma influência e procura nos seus dispositivos, nos seus objetos, pratica e trabalha disciplinas como o vídeo, o cinema, o teatro, a performance, a poesia, portanto, a literatura, a música. Essas linguagens estão presentes na obra e, por isso, de uma grande... e para além de para além disto, cruzada com as artes visuais e com várias colaborações com artistas visuais, o que torna também uma obra de grande plasticidade. Não é só a literatura e a escrita que é importante referir, mas também a presença das artes visuais nas suas criações e nas suas colaborações. Por fim, dizer que ela tem vários livros publicados, 8 livros, penso, estava a ver aqui nas minhas notas, mas ensaios, poemas, e coreografou, e isso também é bastante curioso, coreografou para cinema. O que é coreografar para cinema? Com ligações com vários realizadores com quem ela colaborou e colabora e mantém uma ligação. Aliás, é curioso que ela diz que vê muitos espetáculos dos outros e que lê muito
e vê muito cinema dos outros, que são muitíssimo importantes para a sua obra, as influências daquilo que ela também vive como espectadora. Só para terminar, antes de lhe passarmos a palavra, eu queria dizer que há ainda um aspecto que me intriga, não será para aqui, mas que me faz, que ainda a torna mais alguém de quem eu tenho uma grande curiosidade e que sigo desde sempre, desde que trabalho e que faço a programação nas artes formativas, nomeadamente na dança, que é a aproximação à dança, portanto, um programa que ela desenvolve com a Companhia Nacional de Bailado. Portanto, reparem como é alargada a forma de atuação da Sónia e como ela toca tantas áreas disciplinares na sua obra. Antes de lhe passar a palavra, e eu espero no fim eu poder projetar estes filmes, porque nós estamos em confinamento e a leitura recomenda-se, as leituras são belas companhias, e eu queria... vou ler é muito pequenino, mas diz muito de quem é a Sónia que está connosco hoje a conversar e que eu proponho que vocês depois procurem e quem não conhece e a tentem conhecer melhor através dos seus trabalhos. E então vou ler, é da publicação, é E na Queda Raposar. Esta edição que eu tenho comigo é de 2015 e eu gosto muito desta introdução porque está muito associada a quem é a nossa Sónia. Introdução, na qual copy-waste. A palavra coragem vem do latim, que junta assim coração e ação. E é contar a história de quem se é de coração na mão. E é agir com o coração e mostrar-nos assim, sem medo. E é dizer a verdade num espaço sem espaço para esconder, e no qual a artista assume e chega. E aqui chegamos a Sónia. Olá, boa tarde, estás-nos aqui, estás-me a ouvir. E antes de te passar novamente, dizer que a Sónia queria chamar a esta conversa e ela tem uma ligação com a conversa com a Louise Bourgeois, das palavras tecedeira. Esta ideia que nós vamos tentar, ao longo deste diálogo, ir tecendo algum pensamento e, sobretudo, ir tecendo uma conversa que eu espero que se aproxime e que se concretize também com a obra da Louise Bourgeois. Por isso, passo-te a palavra, Sónia, para nos... E a primeira pergunta é assim um bocadinho alargada e talvez até difícil, mas que era inevitável, e que é como é que tu te vês? Quem é a Sónia Batista? Olá outra vez e olá a todos que eu não vejo. O que aconteceu aqui, Sónia Batista? Desculpem, acho que houve aqui, são coisas... Este era o meu primeiro problema, era acontecer isto, exatamente. Desculpem-nos. Tentar ver se ela volta a entrar. Portanto, tivemos aqui... Vamos só nos... Vou tentar ver o que se passa. Entrou. Sónia? Sónia? Não te estamos a ouvir. Unmuting, já me ouvem? Sim, vamos ver se corre bem. Esta nuvem, sim. Aconteceu qualquer coisa e eu perdi as pessoas. Sim. Eu ia dizer que não via ninguém e vocês me veem, mas eu estou a ver toda a gente, estou a ver muitas pessoas. Sim. Olá. Então, como é que eu me vejo? Agora já me vejo. Sim. Já toda a gente vê.
eu vejo-me com mais nitidez com o tempo. Acho que me consigo ver com mais nitidez de há 10 anos para cá, assim, muito lentamente, numa curva ou numa ladeira, mas a subir. Eu vejo-me, mas vejo-me também cada vez mais curiosa, ou seja, a minha nitidez não significa que eu tenha, que sinta que tenha todas as respostas e que tenha muitas certezas. Acho que não tenho muitas certezas e provavelmente tenho cada vez menos certezas, o que eu acho que é importante, e é por isso que me mantenho também a querer criar e a querer fazer coisas, porque não tenho a certeza. Bom, tenho, uma, duas certezas basilares na minha vida e da maneira como eu quero ser e como quero viver, mas de resto. E que são? E quais são essas certezas? E que tem a ver com a coragem e com a coragem e com o amor. Eu acho que o amor deve ser o motor de tudo. Uhum. Esta gravação, meu Deus, não estamos a ouvir, não. Estás desligado. Sim, Não, vamos lá. não são vocês que têm que fazer o unmute. Bem, isto está difícil. Eu ia dizer, o Mercúrio está retrógrado. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Estava a dizer, sim, que o amor como motor, e rimei tudo, que é um problema que eu tenho, que às vezes ponho-me a rimar. O amor como motor para a vida, para viver, para trabalhar, para fazer, para cuidar, para amar, para gostar, etc. Pronto, eu acho que essa é a certeza que eu tenho. Portanto, Sim. coragem e amor, sim. Com certeza, parece-me uma base boa para, para começar. Sim. E onde é que, essas recomendações de alguma maneira, e isso que tu dizes, que isso sabes, e é assim que queres, onde é que entra a dança e a escrita, a partir, ou seja, tu te referes muitas vezes que a dança é libertadora, portanto é talvez a disciplina que te deixa ser mais livre e onde tudo é possível, e nessa coragem que referes, porque és alguém e nós escolhemos nesta preparação as peças mais recentes, são peças extremamente críticas em relação à realidade que vivemos, são peças que têm um humor sempre presente, e onde tu dizes a rima está aí enunciada, mas não deixa de existir um mal-estar que se calhar é na procura dessa, quando tu dizes amor, dizes solidariedade, dizes atenção ao outro, partilha, sermos cúmplices e juntos percebermos, nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros, que só assim é que conseguimos realmente continuar e sobreviver face à realidade que vivemos. Queres... Eu, como é que isto surgiu? Eu, de facto, o Fame foi muito importante e na altura, o Fame, para quem não sabe, também foi baseado numa escola que existe, uma escola de artes em Nova Iorque que se chama Juilliard. E eu comecei na dança jazz e já é uma auto-anedota, era péssima, e fui-me tornando melhor, mas nunca foi de facto a minha coisa. E eu, a dança, não sei, havia um desejo que muitas meninas têm de querer ser bailarinas. Meninos, também há muitos meninos que têm, mas são mais as meninas que têm de ser bailarinas. E que, enfim, eu na verdade não sabia muito bem o que é que isso implicava. E fui parar à dança um bocadinho como uma atividade pós-escolar, mas comecei a insistir e comecei a descobrir o contemporâneo e várias outras formas de dança e a perceber que me fazia sentido e que era uma forma de eu comunicar. Eu comecei por ser muito introvertida,
social, mas tímida, e com alguma dificuldade de vocalizar muita coisa. E estou-me a lembrar da Louise Bourgeois, que diz que, e outros dizem por ela também, não foram só outros que disseram por ela, mas ela também disse que a cólera, a raiva era o seu motor. E eu acho que para mim o meu motor também era a raiva, sendo que o dela se manifestou de uma forma muito mais produtiva, ou como mesmo um motor da ação, e a minha foi parar à tristeza, e depois já lá iremos. Mas a dança permitia-me sair da minha concha, permitiu-me também descobrir o meu corpo e aceitar o meu corpo e gostar do meu corpo, permitiu-me levantar o olhar. Quando se dança tem que se olhar em frente, se nós olhamos para o chão perdemos o equilíbrio e perdemos a linha. Permitiu-me, e estas coisas que eu estou a dizer, que se calhar assim à primeira vista as pessoas podem pensar, mas é só o quê? É só levantar a cabeça. Isto modifica o nosso estado de espírito. Eu, por exemplo, lembro-me de há uns tempos estar a investigar sobre para a peça sobre a tristeza, a melancolia, a depressão, o Triste in English from Spanish, que iremos falar, sobre o corpo, gestos e posições do corpo que contrariariam a tristeza. E um deles vocês não me estão a ver, mas é tipo fazer a posição da super-mulher, por aqui, fechar os punhos, pô-los na cintura, abrir muito o peito, olhar em frente, e supostamente isso dá-nos uma energia positiva e muito mais otimista. E eu acho que a dança foi-me fazendo isso muito lentamente. E também me permitiu, através da dança, eu depois vou chegar à palavra escrita e dita. E então eu acho que foi Aliás, dizes que a palavra, que a escrita tem dança, contém dança. Sim. E isso sim. Porque eu, por mais que eu queira, eu não queiro, mas por mais que eu tente, entre aspas, porque eu não tento ser outra coisa, eu venho da dança e eu acho que isso vê-se, lê-se e ouve-se naquilo que eu escrevo e naquilo que eu digo. E isto a dizer o mesmo, quando eu apresentei a minha peça de fim de curso, que é a peça da Raposa, que iremos falar, ele disse-me isso mesmo, e eu pensei, olha, então ainda bem, porque eu pensava que estava um pouco maluquinha a achar que as minhas palavras tinham um corpo de dança, e afinal não estou um bocadinho, vou estando, mas pronto, tenho um bocado mais de razão naquilo que estou a pensar. E depois, porque a dança, mesmo a dança que eu comecei por ver, e sei lá, foram muito importantes para mim na minha formação, os encontros à carte, na Gulbenkian, em Lisboa, e eu via muita coisa, ia sozinha ver espetáculos, antes de estar envolvida no meio e ter amigos que também gostavam de ver espetáculos. Muitos dos meus amigos eram das vanguardas e góticos, enfim, não eram meio de espetáculos, era mais da música. E tudo o que eu via de espetáculos com uma raiz na dança eram sempre tão diferentes e com tantas possibilidades, e mesmo quando eu comecei como intérprete e depois a criar as minhas coisas, eu de facto eu sentia que não havia um travão para aquilo que eu quisesse fazer, e que conseguiria, através do guarda-chuva, do umbrella da dança, a trabalhar a palavra, o vídeo, as artes visuais, as artes plásticas, a dramaturgia mais teatral, que conseguia tudo. Conseguia fazer tudo. E eu acho que durante muitos anos a dança de facto foi a expressão artística mais interessante em termos
descoberta e de experimentação. Sim, sim, sim. Tu falas também, referes a nova dança portuguesa, ou seja, muitos autores que se cruzaram e que se cruzam contigo e que tu consideras absolutamente determinantes e com os quais ainda trabalhas hoje. Sim, vamos nos cruzando, mas eu, de facto, tu falaste nos haikus e a culpa dos haikus é do Francisco Camacho. Sim, sim. Porque quando eu estava a fazer o curso do Fórum Dança, um curso de intérpretes, porque eu queria ser intérprete, aliás, eu durante muito tempo achei que o que eu queria era ser intérprete, eu quero fazer o que os outros me disserem para fazer, porque assim é muito mais seguro e confortável, e estive a lutar contra as minhas tendências e levou-me tempo a sair do armário da criação, honestamente. Mas no Francisco pediu-nos pequenos solos num seminário que nos deu e eu na altura eu magoei muito nas costas durante o curso, enfim, blá blá blá, e então não me podia atirar para o chão, não podia fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era mesmo o Euro Crash, que era o que chamavam na altura, muito por causa dos trabalhos do Wim van der Kiebus, em que os bailarinos se atiravam para o chão, era assim uma coisa tipo comando. Muito física e muito, sim, muito presente nesse período. Sim, sim. E toda a técnica e pronto. Sim, e como estava magoada, não podia usar o corpo, e então tive que me desenvencilhar e comecei a usar a palavra. E usar o corpo de uma maneira muito mais minimal. Eu acho que os haikus também, e a criação dos haikus vem deste trabalhar a essência, qual é a essência do movimento, qual é a essência disto que eu quero, desta coreografia, se eu tenho o meu corpo, mas não o tenho totalmente, ou ele não tem as possibilidades que teria. E eu acho que isso foi muito importante para mim, e é por isso que eu ainda hoje, quando me atravesso com uma impossibilidade, quando vou de encontro a um muro, quando me atiram um pedregulho, um cromlech para o meio do meu caminho, eu penso, não, eu vou conseguir escalar, eu vou dar a volta, eu vou encontrar um caminho, porque na verdade, por muito que isso me estresse e deixa-me muito ansiosa quando aparecem contrariedades em relação àquilo que eu tinha vida, e falas de tudo, sim, pessoal e artística, sim. Eu acho que em termos artísticos isso obriga-nos e força-nos a crescer, a evoluir e a sair da nossa zona de conforto. E eu acho que o pior que pode acontecer a um artista é a zona de conforto. Quer dizer, a zona de conforto em termos de conceitos, em termos artísticos, a zona de conforto em relação a ter trabalho, a receber ter uma casa, a ter condições de apresentar, isso não. Conforto é ótimo, a gente gosta imenso, mas em termos de ficarmos desafiada, não é? Conforto quer dizer, é o gostar de ser desafiado, de ser... Sim, e espero que este projeto da Louise Bourgeois contenha isso mesmo, seja um desafio e tenha sido recebido, como tu dizes, fora desse lugar de conforto e, portanto, com a possibilidade de despicaçar toda uma série de possibilidades que a dança te traz e todas as áreas disciplinares que tu trazes para as tuas peças. Eu acho que talvez seja o momento era impossível em 20 anos de trabalho, como eu disse no início, fazermos uma viagem pelas várias peças, nem era essa o propósito desta conversa, era como a Sónia também ajudou a divulgar, era conversar com Louise Bourgeois. Portanto, aquilo que eu propunha era passarmos a ver alguns dos trabalhos mais recentes, creio de 2015, 17 em diante, e que são trabalhos que têm uma série de
princípios ou fundamentos ou um pensamento onde eu encontro os tais paralelismos que falei no início, ligados à Louise Bourgeois, uma espécie de sentimentos ou estados de ser avassaladores e que eu encontro nas últimas peças e que eu gostava de vos mostrar. É evidente que mostrar artes performativas através de fotografias, o ideal seria nós podermos ver imagens em movimento, mas fizemos esta escolha por aquilo que nos dá este meio, esta possibilidade do virtual. Portanto, passaríamos para as imagens. Temos aqui a primeira, temos o Querer, exatamente, eu estava na dúvida, mas sim, é de 2017. Não consegui uma imagem desta proposta. Ela foi apresentada num desafio para celebrar, está ligada ao movimento futurista e está ligada no sentido de o que foi o convite. Era para celebrar os 100 anos, não era? Do texto futurista do Almada Negreiros, e tu foste convidada a fazer uma espécie, devemos dizer, uma conferência performance e apresentaste o Querer do Corpo, Peso, que está, como podem ver, também publicado. Esta é uma das peças. Eu não sei se queres dizer, se queres referir alguma coisa sobre esta peça. Esta peça, eu quero referir que me esqueci absolutamente de enviar imagens. Não, é assim, nós também não insistimos, não faz, não. Mas tenho para dizer que este livro é uma coletânea da Não Edições, da coleção de textos dramatúrgicos e que tem 3 textos de 3 peças minhas: o Assentar sobre a Subida das Águas, A Queda de Onde a Luz e o Querer do Corpo Peso, que foi uma peça, um texto era inédito na altura e eu escrevi. Isso foi quando o Trump ganhou as eleições, por isso digamos que eu não estava num estado de espírito assim muito positivo, e é um texto muito quente, muito quente, é um texto, é um manifesto, mas é sofrido, não tem. Eu normalmente e muitas das vezes escrevo as coisas com muita quente, mas depois preciso de tempo para dar um passo atrás e botar água na fervura, por assim dizer. Sim. E este texto eu não consegui porque era tudo era muita carne, chorar muito, ver as manifestações na rua e chorar pelo bem, chorar pelo mal e chorar por tudo. E não é um texto, se calhar é o texto que mais me embaraça, porque eu não consegui pôr um véu de distância mais pragmático, mais racional entre mim e ele. Não tinha tempo para isso, mas é interessante por isso mesmo, é um confronto para mim é um confronto interessante ter esse texto, tal como estou-me a lembrar que faço um paralelismo em relação à última peça que eu fiz, que para mim também está a ser um confronto com essa peça que foi feita o ano passado. Foi um ato heroico, mas não, é uma peça que não está lá, que é uma... Que está linda. Nós devemos lá chegar, mas é também importante, e ainda bem que podemos conversar, porque os artistas, e concretamente no teu caso, vivem a realidade que todos estamos a viver e, portanto, necessariamente são afetados na forma como se posicionam, como criam, como falam, como dizem, e, portanto, chegamos lá porque temos essa peça aqui. Há um detalhe que eu gostava de dizer para quem nos está a ouvir: as peças, e é um aspecto que é um detalhe, mas é muito importante, e eu acho que demonstra muito quem é a Sónia também, quando falava no amor há pouco, na ideia de partilha e de cumplicidade. Todas as peças que a Sónia criou, sobretudo estas que nós vamos mostrar, estão online.
integralmente, às vezes mal gravadas, com más imagens, o que eu acho que é muito raro os artistas partilharem integralmente as suas criações, e acho que para um público que te quer conhecer e que te quer ouvir, às vezes é bonito ver-te, mas os textos são tão fortes e dizem tanto e são tão complexos e tão cheios neste caso, desse choro que tu falaste, que convido-vos a procurar. Depois é uma questão de nos pedirem a procurar e a ouvirem esta palavra dita, este querer do corpo, peso. Passamos ao seguinte, aqui I call her Will, aqui I call her no sentido, eu chamo esta vontade, posso dizer assim, Sónia? Queres falar deste trabalho também? Esta conferência performance é uma performance. Às vezes convidam para fazer conferências performance, mas para mim são peças. Sim. Mas é uma série que me convidaram no CCB para fazer. A Luísa Taveira convidou-me na altura e uma delas é o Sozinhar, que vem a seguir. E esta, o I Call Will, era um desafio para fazer uma conferência de performance sobre o Shakespeare. E daí o título ser também uma brincadeira com a vontade do Will e William Shakespeare. E o que eu decidi fazer, às vezes não é que eu tenha decidido, eu tinha muitas ideias em mente, mas depois lembrei-me que o meu primeiro livro do Shakespeare foi-me dado quando eu era muito miúda, que é um Shakespeare ilustrado que tem 3 peças do Shakespeare, o Hamlet, o Romeu e Julieta e a Tempestade. E na altura, as ilustrações são muito bonitas, os desenhos são muito bonitos, e na altura eu lembro-me de folhear, e foi o meu primeiro Shakespeare, quando eu era bem novinha, e então pensei, bom, não é tarde nem cedo, a conferência performance vai ser a partir destas 3 peças, que na verdade são peças muito seminais, cada uma com questões, com problemáticas do trabalho do Shakespeare, e o que eu decidi fazer foi ir buscar as personagens femininas destas peças, a Ofélia, do Hamlet, a Julieta, do Romeu e Julieta, e a Miranda, da Tempestade, e fiz um trabalho a partir da minha relação e da minha investigação sobre essas personagens, sobre essas criações e com paralelismos, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Uma das coisas que eu gosto de fazer, e daí o título do tecer, é tecer ligações entre as coisas. Isso eu acho que é uma coisa que eu, honestamente, e já posso dizer isto aos 47 anos, que eu faço bem, eu tenho jeitinho para ligar, para encontrar ligações entre as coisas. E estas conferências por fora... Uma espécie de ecos, não é? Eu sinto isso muitas vezes na tua obra. Elas ecoam, é como se seguissem, não é? Um caminho, como se fossem encontrar a seguinte, encontra-se, não é? Ou segue em relação à anterior. Portanto, elas ecoam umas nas outras, o que é curioso, é como se tu estivesse sempre a escrever, a tecer, como disseste. Completamente, e eu sei, e as minhas peças citam-se umas às outras, e normalmente a nova peça está a referir a aspectos da peça anterior ou das peças anteriores. E eu também, eu não sei, uma das coisas que eu acho, eu acredito, não, e é verdade, isto não é pensamento mágico nenhum, nós somos todos feitos da mesma matéria, não é? Tudo o que está na Terra é feito da mesma matéria, é por isso que eu acho que estamos todos ligados e que está tudo ligado, e é por isso que temos que ter cuidado uns com os outros. Sim. Com isto e com este mundo. Sim. E vamos passar ao seguinte, às duas últimas, ao Sozinhar, é outra peça, uma outra conferência performance. Eu gosto muito, do título, deste título, esta ideia de que é um verbo, não é? Inventaste sozinhar, e o estar sempre só, e eu aqui queria de uma maneira, quer dizer, contém algum humor, mas ao mesmo tempo diz
tem para mim um lado, não digo trágico, não seria demasiado forte, mas que quando tu muitas vezes referes nas tuas entrevistas e nas tuas conversas, que o teu nome, Sónia, já tem o só de estar só. E portanto, que tu nasces sozinha, e portanto, sozinhar faz parte da tua existência, tu existes a sozinhar. Exato, eu já nasci não, enfim, nasci com o destino fadado, sim, porque os meus pais já sabiam que não me é que me iam dar. Mas eu sozinhar foi um verbo que eu inventei, imagino que não tenha sido eu inventar, espero que não sou assim tão especial quanto isso, há muitos, muitos anos, porque eu sempre tive esta necessidade de sozinhar, não é? A solidão que nós escolhemos para estar connosco, para ler, para cuidar de nós, mas que é muito diferente da solidão que se vive e que não é escolhida, e como esta que nós, enfim, este forçar da solidão que nós vivemos agora. E o Sozinhar era uma peça sobre a solidão, que fala na solidão positiva, que é o sozinhar, e a solidão problemática. E eu fiz o Sozinhar outra vez o ano passado, no final do ano, e pareceu-me completamente. Quer dizer, a realidade era outra, não é? Sim, sim, em 2019 não prevíamos o que ia ser, e acredito que tenha outro sabor e outra impressão mesmo do teu corpo. Aliás, esta imagem é muito expressiva, que é uma espécie de olhar para ti, olhar para dentro, não é? De nós... É o autoabraço possível com o dedo com a ferida, por isso mais metáfora, esta é só metáfora, esta imagem. Não, o trabalho tem poesia e tem metáfora presente, não nos podemos fugir ou esquivar-nos disso mesmo, mas sim, há uma reflexão poética sobre o que é estar só, e acho que esta imagem tem essa expressão. Podemos continuar, entramos numa peça, esta foi apresentada, esta peça Triste in English from Spanish na Culturgest, teve imensas colaborações nos textos, mesmo do ponto de vista na presença, do ponto de vista performativo, portanto é uma peça colaborativa. Eu acho que a equipe inclui nesta peça várias mulheres, mas várias expressões e várias vozes, e nós tínhamos planeado, eu estou a olhar para as horas, tu leres um bocadinho do texto que abre esta peça. Está a correr bem o nosso som e a nossa ligação, podemos iniciar, enquanto só temos, penso eu, 2 ou 3 imagens desta peça, e se quiseres, é esta, sim, podemos parar aqui e tu, por favor, dizes. Eu acho que ela diz muito sobre o que é aquilo que estamos a tratar e esta conversa que vamos ter com Louise Bourgeois. Sim, então este é o início da minha peça. De facto, esta peça é uma peça que colaborou com muita gente, mas é muito autocentrada, e o texto que eu digo fui eu que tive que escrever. E eu sei isto de cor, mas tenho aqui o livro à minha frente para o caso de Why was sadness created? Porque foi criada a tristeza. Tem de ter um pouco de tristeza. O problema está na dose, às vezes foge a mão. Happy, sad, are you feeling good or feeling bad? Chubirubiru, are you feeling... Não, é esse o meu problema. Eu feeling demasiado. Eu é só feeling. Acordo e tenho um feeling, como e tenho um feeling, saio de casa e tenho um feeling, ando na rua e tenho um feeling, entro no bar e tenho um feeling, entro no táxi e tenho um feeling, entro na cama e tenho um feeling, e depois já é tarde demais para me safar. I live with melancholy, my friend is vague distress. I wake up every morning and say, bonjour, tristesse. How did I become so sad? Como fiquei eu tão triste? Bom, nasci.
A seguir levei com um choque em cima, sem pitada de assombro, um senhor choque, as they say. Se eu antes tinha uma suspeita trágica, uma suspeita melancólica a acontecer, depois fiquei com uma certeza depressa, cão, alimentada por muito nightshade, muito sugar rush, muito shoegaze, muito light as a feather, stiff as a board. Ter antidepressivos na cabeça é como ter o anticiclone dos Açores na cabeça. Baixa a pressão, mas ao contrário. Why is sadness important? Por que a tristeza é importante? Bom, eu não sou só triste, também sou melancólica, negativa, pessimista, tenho mau feitio, tenho depressão, não tenho vergonha na cara, não sei como aplicá-la. Eu tenho tudo isso e tudo mais, mas se consigo manter a mordida açaimada, consigo funcionar de uma maneira interessante e ser uma pessoa interessante, e quando sinto alegria, sinto duplamente, o contraste é absoluto, assombroso e chocante. É por isso que a tristeza é importante. Sim, eu acho que esta introdução depois tem a possibilidade também de ver esta peça. A partir daqui, tu continuavas a solo mais um tempo e depois há uma transformação em palco com com as presenças, que integram a criação, mas também a interpretação do espetáculo. Aliás, tu dizes também que a partir é co-criado com gente que aceitou mergulhar nesta tristeza, e que olhar a tristeza e a morte nos olhos não é fácil, mas é necessário. E continuamos na tristeza e vamos passar ao slide seguinte, em que aqui a tristeza transforma-se em raiva e em fúria. Este é um projeto que acabou curiosamente, e eu, a preparar esta conversa, disse várias vezes à Sónia, eu acho que nos últimos 2 anos as tuas peças têm há uma premonição do que vai acontecer, porque elas têm esta raiva e esta tristeza e esta fúria é face à realidade que estávamos a viver e à forma como vivíamos, como nos relacionávamos com a natureza, como nos dávamos ou como não nos dávamos, como nos respeitávamos ou não, como nos matávamos. Ou seja, as peças contêm um mal-estar do mundo que depois tiveram uma expressão, e quem me dera não poder, não estar certa em relação ao que estamos a viver, mas tiveram uma expressão, e esta última estamos em 2020, tu acabaste de estreaste no Alcântara, com o Alcântara aflitíssimo. Quando eu digo aflitíssimo, um festival que teve de ser muitíssimo resiliente para conseguir desenvolver a programação, e que acontece, e tu estreias neste festival esta fúria e esta raiva, em que dizes que a ira é uma loucura temporária. Quanto tempo é que ela se mantém? E onde tens vários textos onde falas sobre o género, sobre a sociedade, sobre o feminismo, sobre a realidade. Se calhar parece-me uma peça em fúria com o mundo em que nos inscrevemos. E o Godzilla assim o diz, o Godzilla, nesta imagem. Sim. Queres comentar? Quero comentar, como eu disse há bocado, de facto a peça estreou no meio deste caos, que foi e que continua a ser a nossa vida, sim. Com muitas questões, mesmo muitos problemas, e eu acho que o problema maior foi que eu finalmente, eu estava a dizer dos cromlechs e dos calhaus que se me põem no caminho e que eu gosto de dar a volta, e eu acho que finalmente encontrei a minha nemesis é uma pandemia. Eu não consigo dar a volta à pandemia, e não consegui fazer tudo aquilo que queria, e este ano, que enfim, que ainda é o que é, não é? Ainda não sabemos disto, mas eu tenho a possibilidade de refazer, de dar um passo atrás
e de pegar nesta peça, que tem muita coisa boa, tem de facto, tem colaborações ótimas, mas eu não consegui dar a volta a muitas questões e acho que me perdi um bocadinho na raiva nihilista. Eu que queria tanto, pelo menos para mim, dar a volta e utilizar o motor da raiva como motor transformatório, como fez a Louise Bourgeois ao longo da sua vida. Não consegui totalmente, mas agora tenho esta oportunidade pela primeira vez na vida e na verdade isto já era uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, de ter a possibilidade de voltar às minhas peças anteriores, as correram bem, as correram menos bem e dar-lhes a volta. E este ano vai ser o ano do refazer. Eu também no final do ano vou refazer os haikus, a minha grande peça. Passados 20 anos, e vai ser muito interessante. E em relação a esta peça, o The Anger, the Fury, eu também, nós também estamos a preparar uma publicação, porque temos muitos ensaios escritos para a peça por pessoas como a Patrícia Azevedo da Silva, a Gisela Casemiro, a Raquel Lima, a Ana Kiefer, a Ana Paz. Estamos a preparar uma publicação e vamos ter uma plataforma online. E eu vou poder olhar para o que falhou, não é? Como dizia o Beckett, continua a falhar, mas falha melhor, e é esse o meu intuito. Já outra coisa que eu queria dizer, há bocado esqueci-me, quase todas as minhas peças grandes de autoprodução, de autocriação, estão no meu Vimeo, é só vocês escreverem o meu nome, Sónia Batista, estão lá. E porquê é que lá estão? Porque sim, porque primeiro serviam como uma maneira de eu ter os trabalhos organizados quando precisasse de lá voltar, e depois porque, não sei, eu acho que, claro, é óbvio que não é a mesma coisa ver um espetáculo ao vivo, e acho que todos nós artistas, a maior parte de nós tem lutado muito durante este ano sobre o que é que apresentamos, que conteúdos é que apresentamos online, porque se calhar não faz sentido estarmos a apresentar filmagens de espetáculos que fazemos, enfim, é difícil, ou temos que criar objetos que se adequam a este ver desta maneira, não é? Ver nos computadores, ver nos tablets, ver nos telefones. E tem sido assim meio complicado. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu acho que, eu não sei. Estás a convidar a procurar e a ter a oportunidade de ver estas duas peças, sim. Eu queria só, para saltarmos para a Louise Bourgeois, até tu acabaste de dizer que ela conseguiu resolver a fúria e a raiva, ou pelo menos conseguiu transformá-la numa obra imensa, marcante, única e para nós espectadores, absolutamente extraordinária, por aquilo que nos traz e pela forma como nos afeta. Estas duas peças, anterior e esta, continuam a falar, ou seja, vais buscar uma série de textos, mas falam sempre a partir da tua experiência, sempre de um mal-estar do mundo, da maneira como tu te sentes nesse mundo, mas sempre e aqui, quando olhávamos para esta imagem do Godzilla, eu dizia que representa este monstro, foi criado pós bomba nuclear, e portanto é uma figura que deseja a paz, mesmo sendo, ou que vive inquieto e com medo de uma guerra nuclear, curiosamente sendo um monstro e tendo esta estrutura de dinossauro, não deixa-te... E esta imagem eu acho extremamente sugestiva, quase de ambígua também, porque estás a gritar-lhe, ou é uma cumplicidade, é uma voz cúmplice, mas é precisamente o desejo de, a partir deste mal-estar e deste atordoamento em que nós vivemos, conseguimos construir e saltar, sair de um medo que é muito perigoso e que está instalado, e construir a partir daí. Sim.
Não sei se queres trazer ou se viajamos para e começamos a conversar com a Louise Bourgeois a partir daqui. Posso tentar fechar aqui um bocadinho esta questão da Godzilla. Eu assumo. Eu acho que para mim a Godzilla é não binária e gosto de ponho-a no feminino. Mas a Godzilla sim surgiu como uma reação à bomba atómica. E a Godzilla, eu acho que é tipo das grandes primeiras heroínas ecofeministas, porque a questão da a Godzilla foi criada pela bomba atómica, e a Godzilla sabe que a razão para esse caos, para essa destruição do mundo, do meio ambiente e dos seres vivos, é o ser humano. Por isso a Godzilla, enfim, não tem muita compaixão pelo ser humano, mas eu acho que no meu caso, e eu dizer a heroína ecofeminista, eu acho que é mais uma reação contra o patriarcado, não é? Esta palavra que agora está tão nas nossas bocas, e ainda bem, porque é esta a maneira como a sociedade está pensada, que é absolutamente artificial, tem muitos problemas, continua a ter muitos problemas, e tanto se vê, não é? Politicamente, o que tem acontecido de bom e de mau, do que vem ao de cima, como a Godzilla, que também estava a dormir no seu covil e que foi acordada, sendo que eu não quero comparar a Godzilla a figuras como o Trump ou o que quer que seja, é o oposto para mim na minha cabeça, mas acho que, e o sim não me deixa mentir, eu acho que o mundo tem muitos problemas, acho que se conseguimos, se criarmos o mundo desta maneira, também o podemos destruir e criar de outras maneiras, e eu acho que este ano podia ser também uma oportunidade para mudar muitas coisas, na maneira de fazer, de pensar, de viver com. E esta peça eu acho que também fala um bocadinho disso, sendo que nós fomos apanhados pela pandemia e então de facto chegámos à conclusão, ou eu cheguei, e eu quero um bocadinho sair dessa conclusão de que não havia, apesar de eu ter saído da tristeza que conduziria à raiva como motor da transformação, na verdade da raiva passámos à tristeza porque não conseguíamos fazer nada, e foi este não fazer, este estar não estando, esta inação que nos caiu em cima durante este ano, não é? E eu acho que sim, isso está na peça, porque eu não consigo, e estava a ler, e hoje estava a rever entrevistas da Louise Bourgeois, e alguém dizia que, eu até tomei nota para não me esquecer, porque me esqueço de várias coisas, que o que ela sentiu, viveu e criou através disso. Eu também senti isso absolutamente em relação ao meu trabalho, por mais que depois eu arranjo poético ou dramaturgicamente o discurso, por mais que eu transforme as coisas, a minha vida e a minha vivência no mundo e a minha relação com o mundo e com os outros está lá, é a constante que percorre o meu trabalho. E isto está aqui na fúria e na raiva. Avançamos, vamos entrar e vamos passar a uma série de imagens que escolhemos a partir na preparação da conversa e que nos vão servir também para passear, vamos dizer assim, passar pela obra de Louise Bourgeois. Esta primeira temos aqui São Sebastião, ela é um São Sebastião, mas no feminino e sem cabeça e sem braços, que eu acho que tem uma expressão e que está ainda por cima
infligiram-lhe uma série de setas e é um corpo magoado, é um corpo ferido, e que eu acho, e que nós pensamos para iniciar este rápido passeio por uma obra que merece uma visita, mal desconfinemos, e que para quem não viu, para quem já viu, que voltem, e por isso esta primeira representação, que eu acho que é tão significativa, do tormento que assaltou Louise Bourgeois ao longo da sua vida. Podemos ir andando. Sónia, não sei se queres... eu sei que escolheste os diários de Louise Bourgeois, escrita, atravessou, tal como acontece com a Sónia, toda a sua vida artística. A Sónia se escolheu alguns alguns extratos do diário, dos diários de Louise Bourgeois, dos vários escritos. Não sei se queres comentar alguma destas obras ou se nos passamos concretamente para as obras que me pediste para serem mostradas. Eu posso ir também lendo os pequenos certos dos diários que eu escolhi, enquanto se passam as imagens, não é? Eu escolhi duas peças mais específicas, mas neste caso tenho aqui 7 de novembro de 1952. A matéria não existe para mim, sou habitada por um conceito e esse conceito é forçado para fora da minha cabeça e toma uma forma. A matéria faz-se indispensável porque, por definição, não podemos criar uma forma ou um volume sem matéria, mas ela não está na cerne do problema. E eu gostei o facto que ela começa por dizer que a matéria não existe para mim. E eu às vezes também parece que trabalho sem matéria, trabalho muito sozinha no início, a ler, a ver, a encher o saco, que é o meu cérebro, e parece que trabalho sem matéria e que depois me materializo as coisas. Uma coisa que eu também lembrei em relação a ela, e lembrei-me só hoje, que lembro-me perfeitamente quando vi um documentário, fui procurar, que foi feito, eu vi-o na televisão, provavelmente na altura, é de 1994, de um documentário da BBC sobre ela que se chama No Trespassing. Eu não sei se é possível encontrá-lo online ou não, ou encontrá-lo de outra maneira, mas eu recomendo vivamente. É do Nigel Finch, e ficou muito marcada ouvi-la, porque ela fala muito bem e muito a Louise Bourgeois, sente-se aquela energia que ela fala muito e também escreve muito sobre a cólera, de sentir cólera, e eu acho que a raiva foi mesmo um motor para ela, um motor para trabalhar, e também uma espécie de uma gasolina, um gasóleo do trauma, de que ela também fala tanto, e ela depois entrou profundamente durante muitos anos na psicanálise, fez psicanálise durante muito tempo, e isso também está muito presente nos escritos dela e no diário. E eu com a psicanálise tenho algumas questões, mas isso, pronto, fica para outro dia, para outra conversa. E tenho aqui outro excerto dela de 28 de junho de 1972, que diz: defendo-me do que considero críticas, para ser a primeira, para ser a preferida, para ser encorajada, para ser paralisada, para ficar catatónica, para ser abatida, para ser impressionada a ponto de chorar, para ficar fora de mim, onde, entre o meu trabalho e eu própria, para cair numa depressão, para não ficar sozinha. E eu acho bonito que às vezes também sinto que o meu trabalho bonito e duro,
que o meu trabalho também é uma desculpa para não ficar sozinha, porque acaba por ser muito sozinho no início e que depois, se calhar, é por isso que eu agora cada vez trabalho com mais pessoas, porque é acho que é mesmo uma necessidade de estar com e de criar. Deixa-me só interromper-te aqui, é a própria Louise Bourgeois que diz que a arte é que mantém, é que mantém a sanidade, ou seja, e quando dizes que o trabalho que te ajuda a não estar só e a estar com o outro e a encontrar no outro algo que te ajuda a prosseguir, eu acho que há aí, é um paralelismo, é uma coincidência, mas sim, é algo que é dito por ela, quer dizer, há necessidade de construir, de fazer, de escrever, de experimentar, há uma inquietude que está presente no trabalho e que é visível nas matérias que ela usa, na representação, por exemplo, nós temos estado a ver as chamadas células, as cells, que também querem dizer, podemos dizer células, e que para mim, e nós falamos também as duas que representam muito, quer dizer, a possibilidade de olharmos uma célula é como se fosse um corpo de trabalho, ela contém tudo, muitas destas células contêm tudo o que é, tudo aquilo que eram os temas ou o que é recorrente na obra, ou o que é marcante na obra, desde a violência, a maternidade, a sexualidade, a infância, a memória, e depois muitas das vezes com uma grande, que eu acho que existe isso no teu trabalho, uma grande ironia, há uma ironia, há um humor também, mas tem um lado, não queria chamar-lhe corrosivo, mas tem um lado que pode ser guilhote de que corta, e por isso também, curiosamente, eu sinto que muitos dos teus textos são uma espécie de guilhotinas face a algo que tu queres afastar. E a guilhotina, por exemplo, está presente na obra da Louise, e nomeadamente nestas celas que já passamos. Está aqui uma obra, Sónia, não sei se, mas esta foi a primeira peça que tu me disseste, Cristina, coloca esta peça que eu gostava de partilhar com a nossa audiência. É o armário carregado de frascos, mas com rodas. Não queres falar sobre neste trabalho, que foi o primeiro que tu me... Falar no sentido porque é que o trazemos? Em que é que te influenciou a escolha? Acho que foi uma reação emocional em relação a esta peça. Depois posso desmontar o porquê, não é? É um armário com rodas que está cheio de objetos frágeis, copos, sim, vulneráveis, sim. vulneráveis, e o armário, imagina-se que movimentá-lo deve pôr tudo, deve deixar tudo muito instável. E eu acho, não sei, porque eu também sinto que trabalho muito, que tento das minhas vulnerabilidades, ganhar força e criar e ter algum poder sobre mim ou sobre as situações. Eu acho que o lugar do frágil, mas luminoso, da falha, de onde a luz brota, acho importante. Eu também acho que estava-me a lembrar que a Louise tem um discurso, mesmo nos diários e nas entrevistas, bastante autocrítico, mesmo em relação à sua condição, às suas neuroses. Eu acho que também para mim é muito importante eu ter esse olhar autocrítico sobre mim, e de quando não consigo fazer,
isso me deixar muito frustrada. Eu, de facto, não descansar até conseguir ter esse olhar autocrítico, que acaba, pode ser uma espécie de, sei lá, um movimento sábio em relação a pensar que pode sempre ser pior, que não há sentido na vida e que não tem mal e que está tudo bem, ou pode ser também uma forma de eu me proteger. E o humor tem muito disso, não é? De se usar o humor como forma de proteção. Sendo que, na verdade, eu gosto muito de referir uma equação que já foi atribuída ao Mark Twain e a outras pessoas, mas eu acredito que fosse ele o primeiro a dizer que o humor é igual à tragédia mais o tempo, ou seja, é preciso deixar passar tempo para se poder fazer humor sobre. Eu lembro-me que o ano passado, em relação à pandemia, já se começavam a haver algumas tentativas de fazer humor sobre, e eu pensar, mas nós estamos ainda tão dentro disto que eu acho que não é possível. Acho que ainda não me consigo rir com ou ter algum discurso mais irónico em relação a isto. Mas devemos lá chegar. Está quase, está quase. São, no fundo, ferramentas de sobrevivência que são criadas e que têm que existir. Temos que ser capazes, não é, de reagir, e portanto eu acho que ele tem esse lugar. Podemos ir avançando para esta obra que depois lá fora passará para outra, porque temos a representação também aqui de uma aranha, de uma figura sentada que cospe, que tem uns braços e cospe uma série de fios. Não esquecer que a Louise Bourgeois está ligada às tapeçarias, à sua produção e portanto há todo um lugar também de uma vivência que é transportada para uma espécie de casa, de lugar também de aprisionamento, mas de uma figura que está sentada numa cadeira, portanto uma obra que é também bastante inquietante e que, no fundo, contém toda uma vida pessoal, uma vida íntima, mas que ela nos dá. Eu tenho sempre a sensação que estas peças, nós somos transformados numa espécie de voyeurs de uma também melancolia, mas também sofrimento e que há algo sempre muito enigmático, mas muito escuro, muito negro, e que é o tormento, o estar atormentada e ter aqui. Sendo que também temos, a aranha tem outra representação, também tem outra leitura mais maternal e de apoio e de ajuda, de recolher de alguma maneira nos seus braços, dar alguma proteção. Não sei se queres ler mais algum, tens uma leitura, porque estamos a aproximar-nos neste caminho para o fim da exposição. 27 de agosto de 1984. Amo todos os artistas e compreendo-os. Bando de surdos mudos no metro. Eles são a minha família e sua existência poupa-me de me sentir só. Ser artista é uma garantia aos nossos companheiros humanos de que o desgaste, dano de viver, não nos deixará tornar homicidas. Era bonito que assim fosse, e eu acredito no poder da arte, de facto, a todos os níveis, desde fazer tricô até fazer escultura, todos os atos criativos até cozinhar, são de facto, acho que são, como diz a Louise, uma maneira de não nos tornar homicidas. Ou pelo menos evitar, vá contrariar, sendo que há homicidas que, enfim, mas não, sim, não de escondermos ou no fundo baixar os braços quando temos vontade de ter uma atitude mais violenta ou de vingança ou de agressiva e conseguir
controlar e ter uma atitude mais positiva face aos tormentos e aos males que nos afligem ou que nos atingem. Outra obra aqui que também pediste para mostrarmos, está mais ligada, é uma casa, mas não é uma casa, é a representação de uma casa, mas que não é direita, não está à direita, e esta casa tem também uma cor rosada, uma cor ligada à carne e também podemos dizer à nossa existência mais íntima. E ao pouco que eu queria dizer, e depois é que a Luísa traz-nos sempre, e eu sinto isso, um lado de voyeur, ou seja, aquilo que nos é proposto é quase como somos nós que temos perante a leitura que criar as nossas próprias narrativas, a partir de uma intimidade dela e de uma não só da sua própria vivência, que é também a vivência de muitos mais. Não sei se queres continuar. Sim, quero ler este excertozinho de 17 de fevereiro de 1987. O objetivo a longo prazo, tentativa de criar uma nova ordem. Uma obra de arte bem-sucedida é um vislumbre de uma nova ordem possível. Será possível ou impossível? Ao fim e ao cabo, terá várias geometrias. Eu acho que o criar, que para mim é um ato de amor, não é? Seja em que médio seja, desde a culinária até ao... Já disse. Um ato de amor e é um ato e é criar uma nova ordem na vida, na cabeça, criar novas sinapses, não é? Desmanchar padrões, criar novos padrões em constância. Eu acho que parece-me que foi uma das primeiras coisas que eu disse, desta necessidade de manter o devir, manter o movimento, manter a fluidez, manter a curiosidade, manter o fazer e o desfazer de várias ordens. Vamos continuar, vamos avançar uma outra cela, já falamos de várias coisas que estão aqui presentes, a guilhotina, a presença da casa, estamos novamente num corpo de trabalho que coloca toda a vida, desde a infância até às suas desamores, ao ódio e ao mesmo tempo ao amor do pai, que ela tenta quase muitas vezes controlar e de uma forma crítica e muito próxima até da violência, mas que ao mesmo tempo está aqui representado o elemento familiar e a presença, por exemplo, da mãe, que foi tão importante para Bourgeois e que também faz parte e que integra os seus escritos, portanto há esse amor-ódio presente, essa tristeza e alegria, e portanto sempre uma inquietação permanente e que a assolava ao longo de toda a vida. Vamos continuar, nós temos as roupas e temos também esta escultura que ainda por cima de suspensão, com roupas que não estão preenchidas, mas também a presença de ossos, de ossada, sempre com a relação com o corpo, a relação com a ausência, com a morte, com a tristeza. Eu acho que há aqui um lado de solidão presente. Não sei se queres, temos que começar a aproximar-nos do fim, podemos avançar, vamos para o último. Há aqui nós fizemos este caminho para chegar, está nesta parede escrito um pensamento, uma afirmação em que diz: a minha vida diária é uma liquidação do passado. Portanto, esta necessidade
guilhotinar o passado, de acabar com as memórias, de cortar com o passado para prosseguir. Tu há pouco falaste do devir, da necessidade que nós temos de continuar. Sim. Não sei se queres juntar. Não falamos propriamente em referências para além dos diários que estás a ler e das entrevistas do filme, ou seja, nós estamos. É importante dizer que o convite à Sónia é recente e, portanto, a Sónia está a trabalhar, podemos dizer, em estúdio, está a começar a trabalhar numa peça nova, original, inédita, e que será apresentada no pós-confinamento. Não tenho possibilidade de vos dizer quando, mas já ouvimos aqui, espero, coincidências que me fazem compreender o quanto este trabalho te está a instigar ou é motor para a construção de uma nova peça. Pois sim, eu não estou em estúdio, ainda estou em casa, mas estou... Sim, o estúdio, Sónia, como há pouco até disseste, pode ser a tua cabeça, o estúdio. Sim, o meu estúdio. Neste sentido de que, sim, não tem necessariamente ser uma sala negra com espelhos e uma barra. Não, eu lembrei-me de uma coisa, ela diz numa entrevista, numa conversa, e ela, são as palavras dela, eu também gosto muito, porque a Louise Bourgeois era francesa, mas viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos e falava em inglês, com um sotaque sempre muito, muito bonito, muito francês, e que ela diz que o que ela faz no seu trabalho, isto são as palavras dela em inglês, I turn something nasty into good, hate into love, ou seja, de pegar numa coisa má e transformá-la numa coisa boa e transformar o ódio em amor. Daí essa sua raiva que ela sublima no seu trabalho, e acho, pronto, e quem me dera eu ter... Eu acho que, de facto, a minha raiva, que se transforma em tristeza, enfim, não tem tanta energia quanto a dela, é uma energia diferente, mas não sei como é que nós nos vamos, como é que vamos dialogar em relação a estas transformações. Sim. A ver. Vamos terminar, incluí esta obra que está no exterior e no Parque de Serralves. Vou-vos estimular, como disse, no fim do confinamento, a visitar-nos novamente. Temos aqui uma homenagem à mãe de Louise Bourgeois, numa escultura monumental, e já falamos disso, da maternidade, já falamos da importância da costureira que tece, e construímos, ela volta a tecer, portanto há esse lado afetuoso, mas há também, ela é protetora, mas também é assustadora e tem esta dimensão que nos torna pequeninos ao visitá-la, mas também nos permite ultrapassá-la, sair, e portanto esta complexidade que representa e que está nós temos a possibilidade de ver que há um ninho, e ainda por cima tem ovos no espaço, esta ideia de acolhimento e de cuidar, mas que ao mesmo tempo nos assusta e nos dá, é um abrigo, mas pode ser também de alguma maneira uma armadilha. E portanto aqui é um convite para não voltarem, para quem já viu, e quem não viu, venham visitar no fim do confinamento. É uma sugestão importante e que vos peço que não esqueçam. Vamos passar só às publicações. Nós procurem, estamos em confinamento, acho que é um momento, temos a sorte de poder ler, podermos fazer leituras, ver cinema, ouvir música. Temos a sorte de ter artistas que criam, que nos permitem ocupar o nosso tempo solitário, para quem ou para o nosso tempo pessoal,
eu terminava, queria agradecer que me tenham escutado, passava outra vez a palavra à Sónia aqui um pouco para ela nos dizer, neste momento em que estamos, nesta realidade, neste um segundo confinamento, neste sem saber o que é que vão ser os nossos próximos tempos, como é que ela vê, como é que ela se vê e como é que ela quer que nos vejamos, e portanto propunha que, não sei se vais dizer, vais ler. Vou ler, este não está decorado na minha cabeça. Eu começo só por mais um pedacinho da Louise Bourgeois, que eu acho que tem a ver com o que é que nos mantém nesta altura. Sim, sim. É um excerto de 5 de dezembro de 1997, em que ela diz: a tua súbita percepção da beleza é o que te mantém passo a passo ao longo do dia. Eu acho que o que nos mantém as súbitas percepções da beleza em todas as formas possíveis. Não pensem na beleza como necessariamente no bonito, mas nesta luz que nós vamos encontrando e que às vezes são ações, às vezes são palavras, às vezes são gestos, às vezes é o olhar para quem nós amamos, é olhar para uma árvore. Eu, por exemplo, tenho uma árvore à minha janela que tem um ramo, eu chamo-lhe braço, que se estende até à minha janela, que não houve poda. E eu acho que é isto que nos ajuda a sobreviver nestes dias. E eu faço com toda a humildade a ligação para um texto, não é completo, da peça do In the Fall the Fox e na Queda Raposar. Vou ler só um bocadinho. Sim, sim. E que me parece que tem ligação com esta percepção da beleza. Eu sou a exceção, a debutar como nuvem, para sempre a ser água, para sempre a descer. Piso o caminho onde começa a vida, apesar de rastejando cá dentro com esta exceção de bicho feito mulher, mas desfeito. Demasiado frio o feito para aconchego como a casa onde vaga fui pessoa jurada. Onde os meus ossos se mofaram, umedecidos, e as lágrimas tardaram em secar. Eu sou a exceção. É tão claro isso nas minhas omoplatas desalinhadas. O que parecemos, o bicho e eu, são as sombras desenhadas por omoplatas, pisando o músculo e depois como que quebradas. Eu sou a exceção sem muito ar ou líquido, mas material polido, deixado a enferrujar sozinho, sozinha. Cheiro a terra, não boa. E sou assim não boa para comigo. Levará tempo o cheiro do interior para me dar sentido e valor. É agora a queda e eu estou só. É a queda agora, esse ato de cair, esse ato de ser para ti tão descabido, descaído. Tu tens medo, mas eu conquistei as sombras e sozinha ficarei na queda, porque eu sou a exceção, não o medo. E quando eu cair, o que é belo ascenderá. Obrigada, Sónia. Vamos esperar por esse belo para continuarmos e eu agradeço-te muito teres esta generosidade de nos leres, assim como agradeço muito por nos escutarem. Por isso, terminamos aqui a nossa conversa. Eu queria dizer-vos, falei na exposição, mas acho fundamental procurarem também o catálogo
da exposição, é um documento importante e muito rico, contém alguns dos diários de Louise Bourgeois e como ouviram a Sónia lê-los, acho que é um documento a ter connosco e a guardar, e portanto convido-vos a comprar, podem comprar online o catálogo. Serviu-me a mim para preparar a conversa, para pensar a exposição e sobretudo para conhecer melhor a Louise Bourgeois. Portanto, recomendo a sua aquisição, se puderem podem fazê-lo online. Vou ter que anunciar e bem, nós vamos continuar, conforme eu comecei, vamos continuar estas conversas na próxima semana, a 15 de fevereiro, às 6 da tarde, novamente, com Tim Ingold, antropólogo britânico, e moderado por Gonçalo Santos, traz o título e vai discutir, a conversa tem este título, Pluralizando o Antropoceno, a sustentabilidade de tudo. Curiosamente, há uma série, nós não falamos muito, mas sobre as questões que do ponto de vista ambiental, quanto determina o estado a realidade em que vivemos, mas recomendo, penso que está associada a tenho certeza que está associado à realidade em que nós nos inscrevemos e este abanão com que temos de lidar todos os dias. E depois a 19 de fevereiro, portanto 2 a 8, uma conversa de artista com a artista Nalini Malani, uma artista que tem uma exposição em Serralves e que vai conversar com o diretor do museu, com Filipe Verne. Portanto, 2 a 8, uma nova conversa de artista. A todos, muito obrigada por nos terem acompanhado nesta conversa com Bourgeois, nesta conversa com a Sónia e com a sua obra tão singular e tão dela. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Fiquem bem e tenham cuidado convosco. Obrigada. Obrigada, Sónia.